E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenho arquitetônico. E nessa aula eu vou trabalhar com vocês aqui o exercício de vista seccional. A vista seccional é a mesma coisa da vista ortogonal, pessoal, que vocês já viram no exercício anterior. A diferença é, a gente vai pegar o objeto agora, em vez de representar as faces externas, a gente vai cortar o objeto em posições demarcadas, tá vendo? E aí fazer o desenho do objeto depois de cortado. Então a vista seccional ela tem uma peculiaridade em relação à vista ortogonal, que é o aluno ele tem que ter a capacidade de enxergar, de visualizar, né, como esse objeto vai ficar depois do corte. Porque eu preciso visualizar aqui como é que esse objeto vai ficar depois do corte para poder desenhar ele cortado, tá ok? Aqui no exercício eu vou fazer um dos desenhos, eu peço para vocês sempre dois cortes nos desenhos, eu vou fazer um pelo menos, e aí eu deixar o outro a cargo de vocês, precisam treinar essa questão da visualização, além de treinar a parte técnica do desenho, tá ok? Os conceitos de desenho são os mesmos, a única coisa que a gente vai acrescentar de novo aqui é a achura de material. Quando a gente corta um objeto, é interessante marcar achurar a seção cortada do objeto e marcar conforme o material que compõe esse objeto. Então, quando a gente cortar aqui esse objeto, vai ter faces dele aqui que vão estar cortadas. Essas faces nós vamos achurar e indicar o material. Então vamos para a parte de desenhos aqui primeiro, depois a gente vem na parte de detalhes, tá? Bom, então esse objeto aqui, ó, eu pedi corte AB e o corte CD dele. Eu vou fazer aqui o corte AB, ó. Então repara, eu estou cortando esse objeto nessa posição. Então é como se passasse aqui uma seção nesse objeto, cortando ele aqui, ó, na AB. Então repara o que vai acontecer. Eu sou um observador, né, que está aqui nessa posição olhando para o objeto. Então ele está aqui, ó, olhando para o objeto para lá. Sem cortar o objeto, eu vou ver o que? Eu vou ver essa face e essa. Mas se eu cortar o objeto, o que acontece? Eu vou enxergar essa face aqui cortada, ó. E aí, como é uma face cortada, nós vamos achurar. Então, vou ver esse retângulo aqui, ó, porque ele vai ter cortado o objeto. E vou enxergar esse outro retângulo aqui de baixo, ó. Porque depois que eu cortei essa parte da frente não existe mais, a pessoa que está aqui, o observador, ele vai conseguir ver aquele objetozinho lá no fundo, aquele retângulo lá no fundo. Então, vai ter um segundo retângulo ali, porque a face está inclinada, né, mas eu represento a projeção dela. Tá ok? Então, as primeiras partes são essas. Depois a gente vem para os detalhes, tá? Aqui eu tenho as dimensões, ó, o retângulo de baixo tem 13 de altura, a projeção dele aqui vertical. E esse aqui de cima, como é que eu faço para descobrir o valor aqui? Ó? Repara, o total, se somar 7 mais 17 dá 24, é o total da altura do objeto. Como aqui até aqui tem 13, o restante que sobra aqui é 11. Então eu já sei os tamanhos, eu vou marcar ali agora. Primeira parte importante, pessoal, na hora de começar um desenho, é vocês escolherem que escala esse desenho vai ser feito, tá? Aqui ele está todo em centímetros, tá ok, pessoal? Esse desenho está todo em centímetros. Então, se eu usar aqui 11 centímetros, não vai caber, ó, 10 centímetros, 13 centímetros, não vai caber. Então eu tenho que escolher uma escala aqui que seja adequada para o desenho ficar bom, visível, mas também caber aqui no espaço que eu tenho. E eu acho que para esse desenho aqui, o ideal vai ser ali 1 para 5, 1 para 10, tá? Vocês têm a liberdade de escolher as escalas dos desenhos de vocês, tá? Contanto que vocês indiquem essas escalas para mim. Só que tem um detalhe, na minha régua aqui, ó, não tem escala 1 para 10. Tem 1 para 100, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 25, mas não tem 1 para 10. O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso usar a escala normal de 1 para 100, só que eu tenho que lembrar o seguinte, ó, quando eu pego uma escala qualquer aqui, essa unidade é sempre metros, ela representa 1 metro. Então, essa unidade aqui, ó, na escala 1 para 100 é 1 metro. Na 50, repara que ficou maior, mas ela também representa 1 metro. Na 1 para 20, olha só como ficou grande, mas também representa 1 metro. Então, como eu estou usando a escala 1 para 100, mas eu quero a 1 para 10, então é 10 vezes maior o desenho. Então, na escala 1 para 100, isso aqui representa 1 metro. Mas na escala 1 para 10, isso aqui vai representar o quê? 10 centímetros. Por quê? 1 metro é 100 centímetros. Então, aqui representa 100 centímetros. Como eu quero um desenho 10 vezes maior, vai representar apenas 10 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou sempre apoiar, tá? Usar uma régua de apoio. Aqui eu vou alinhar, ó. Peguei aqui a margem do meu desenho para manter o alinhamento. Aí seguro o objeto, eu seguro a régua e venho com a outra aqui e apoio. Então eu sei que o retângulo de cima vai ter 11 centímetros, então, e o triângulo de baixo tem 13.
Então, uma unidade dessa aqui é 10, 11, 12, 13. Então tá ali meu objeto. Agora eu vou pegar a outra régua e a gente começar a traçar. Então eu continuo apoiando aqui uma régua na outra, ó. Agora eu tô alinhando aqui com a folha. Vou fazer bem fraquinho o desenho, tá, pessoal? Depois, na hora de detalhar, a gente faz com a linha forte. A gente faz as diferenciações de linha, os tipos de linha forte. Então tá ali as linhas horizontais. E agora eu sei que o tamanho desse desenho é 20. Desse retângulo assim lateralmente é 20. Então eu vou vir com a régua lá, mesma coisa, 1 para 100. E eu quero 20. Agora eu vou apoiar essa régua aqui embaixo. Mas ela continua apoiada, tá, pessoal? Tem uma régua aqui embaixo, ó, apoiando ela. E aí eu boto ela na régua. Aqui não saiu legal. Deixa eu refazer aqui. Tá ali. Então, eu vou ver dois retângulos. Sendo de baixo um pouco maior, só que o de cima tá cortado. Então a gente tem que trazer os detalhes do corte de cima, tá ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, eu vou detalhar esse corte. Ó. Então a primeira coisa é, como essa face de cima tá cortada, a linha dela é bem mais forte do que eu vou usar na face de baixo. Aquela mesma lógica lá do que tá mais na frente, tá mais no fundo, né? Que a gente viu na vista ortogonal. Então tem que usar espessuras de linha diferente para indicar o que está mais na frente, o que está mais no fundo em relação ao observador. E essas linhas aqui de baixo eu vou fazer elas mais fraquinhas, só vou complementar elas aqui. Tá lá. Então, primeira coisa, as espessuras de linha. Segunda coisa é que essa face cortada a gente vai achurar. Tá ok? Então eu vou fazer aqui essas achuras. Nesse trabalho, vocês podem fazer uma achura simples, ó, de 45 graus. Então lembrem, é interessante a gente apoiar a régua. Então, deixa eu criar um apoio aqui para essa reguinha. E até com esse apoio aqui fica mais fácil, ó. Porque eu posso só caminhar com a régua, tá vendo? Então eu vou ali, ó. E achurei meu desenho. Só que tem mais um detalhe importante, pessoal. Repara o seguinte, ó. Eu cortei esse objeto, essa parte da frente não existe mais, eu representei aqui o objeto cortado. Só que vocês conseguem perceber aquele detalhezinho lá no fundo, o observador está aqui na frente. Tem um detalhezinho aqui no fundo que o observador não vai conseguir ver. Mesmo o objeto cortado, ele vai ver essas faces aqui na frente, mas esse detalhe do fundo ele não consegue ver. Mas é uma informação importante, eu tenho que indicar que essa face aqui do fundo ela não vai em reta, né? Ela tem um L ali, ele faz um L, tem um dentinho. Então essa informação ela é importante. Então a gente já viu lá na vista ortogonal que quando tem uma informação importante não visível, eu vou usar uma aresta não visível.
O tamanho dessa informação aqui é 7, desse pedacinho, então eu vou vir ali e vou marcar usando a linha tracejada, que é a linha da aresta oculta. Mesma coisa, ó, vou vir aqui, vou usar o escalão para 100. Vou marcar aqui 7. Se 1 centímetro é 10, né? Na realidade, então 7 centímetros vai ser 7 milímetros. E aí nessa posição aqui, ó, vou fazer o contrário. Não atrapalhar a câmera, né? Aí apoiei aqui e vou fazer a linha tracejada. Por que tracejada? Porque é uma aresta que não é visível pelo observador, mas é uma informação importante. Então tá ali, ó. E aí sempre que eu terminei um desenho, pessoal, eu vou complementar com as informações dele. Então esse aqui foi o corte AB. E ele foi feito na escala 1:10. Beleza, pessoal? Então tá aqui a minha representação. O que eu vou complementar mais aqui agora? Ficou faltando apenas as cotas, tá ok? E nesse caso do corte, é importante pra gente representar especificamente as alturas aqui dos elementos. Não precisam representar as dimensões horizontais, são as verticais. Então vou complementar aqui agora com as cotas. Aí como os dois lados são iguais, ou são simétricos, eu não preciso fazer cota dos dois lados, basta fazer de um lado só. Eu vou até fazer do lado de cá. Não, faço uma linha. E agora eu vou puxar as informações importantes. Vou fazer ao contrário. Então tá ali as minhas linhas de corte. E eu vou colocar as dimensões. Aqui no caso 7 centímetros. Aí no total ele dá 13. Então se aqui tem 7, aqui nós vamos ter 6. E essa partezinha final tem 11 centímetros. Então esses são os detalhes, tá vendo? A gente vai marcar mais grosso a face que está cortada, achurar ela, colocar as cotas e colocar as legendas do objeto. Ok? Então o outro desenho agora eu deixo a cargo de vocês. Então ele agora é um corte CD, ó. É um corte transversal aqui. Eu quero que vocês tentem fazer aí, tá ok? Na nossa aula síncrona a gente vai tirar dúvidas desse trabalhinho. Vamos agora por debaixo aqui, pessoal. Então vou dar uma pausa e ajustar a câmera. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Então agora eu tenho esse objeto e eu tenho que cortar ele. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer então o corte dele aqui, ó. Deixa eu pensar. Vou fazer o corte contrário agora, vou fazer o CD. Tá ok? Mesma coisa, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir imaginar que esse objeto aqui vai ser cortado, né? Então repara, se eu cortar esse objeto agora na posição CD, o que eu vou conseguir enxergar? A pessoa vai ver essa face, só que em vista. Então ela vai ver essa face, porque como a corte está aqui, essa face aqui não é influenciada. Então eu consigo ver, o observador está aqui agora, ó, olhando para lá. Então ele vai conseguir, quando eu cortar aqui, por enquanto ele não consegue ver a face. Mas quando eu cortar e tirar essa parte da frente, ele vai conseguir enxergar aquela face. E aqui, repara que esse cilindro aqui, né, esse cilindro, ele tem um buraco no meio. Então o que eu vou conseguir enxergar aqui? Ele vai conseguir ver aqui um retângulo. Aí tem um buraco. Nesse buraco eu vou ver só a parte em vista aqui do retângulo. Depois vou ter um outro corte
do outro lado, tá vendo? Então, são 3 retângulos aqui, sendo 2 cortados e um aqui em vista, que representa essa curvinha, que isso aqui é um buraco. E eu vou ter também uma facezinha em vista lá no fundo. Então, vamos lá, pessoal, fazer esse desenho, né? Qual a dimensão daqui desses retângulos, ó? Esse retângulo de cá, a altura dele aqui está indicada na figura, ó. Esse pedacinho aqui de cima do B tem 6 de altura. 6 por 20. Além dele, eu tenho essa partezinha desses retângulos cortados aqui de baixo, que eles têm 10 de altura, tá indicando aqui, ó. E a largura deles aqui, eu vou tirar com base nos diâmetros, tá vendo? Tem o diâmetro do buraco é 10. Então esse buraco aqui, ó, eu sei que o diâmetro é 10. E eu sei que o diâmetro total aqui é 32. Então repara, se o diâmetro total é 32, vou fazer os cálculos comigo, ó, 32 menos 10 aqui do meio, vai sobrar 22. Se é 22, é 11 aqui e 11 aqui, ó. E 10 aqui no meio. Deu para entender a lógica? Então, 32 de diâmetro é o total. Se eu tirar o 10 aqui e dividir metade, metade, vai ficar 11, 11 e 10 no meio. Então, vamos marcar esses elementos aí, tá? Então, em termos verticais, vou usar a mesma escala, tá? Do desenho anterior, 1:10. Vou usar a mágica como minha referência. E vou marcar aqui as alturas, né? Então eu sei que a parte de cima ali, ela vai ter 6 de altura. E depois a parte de baixo tem 10 de altura. Vamos traçar agora essas linhas. Vou pegar uma reguinha menor. O setup aqui tá complicado. Bem fraquinho, tô marcando aqui só para ter de referência, bem fraquinho. Beleza. Agora vamos marcar as dimensões horizontais. Eu sei que esse retângulo de baixo, ele tem no total, esse desenho de baixo tem no total 32. Então vou vir aqui com a régua. Perdão, deixa eu arrumar essas réguas aqui. Vamos lá. Então ele vai ter aqui a 32. E aqui pra gente, pessoal, é importante marcar o meio aqui também. Por quê? Porque o retângulozinho aqui, essa parte aqui de cima, ele tem o mesmo centro, tá vendo? Ele é 20 de tamanho, mas ele tem o mesmo centro. Então eu preciso desse centro para poder marcar aqui os 20 da parte de cima, ó. Então, como aqui é 32, metade vai dar 16. Então, eu vou marcar aqui o centro. Aí, a partir desse centro aqui agora, eu vou marcar os 20. Ó. Eu vou marcar 10 para um lado. E vou marcar 10 para o outro. Por que eu marquei essas dimensões todas? É porque a parte de baixo. Deixa eu fazer o apoio aqui da régua. Beleza, então tá apoiada agora a régua. Então eu sei que aqui vai ter o desenho, ele vai começar o desenho de baixo. Aqui vai ter o desenho de cima. Aí o desenho de cima vai até aqui. E aqui tem o desenho de baixo. Só que isso não é suficiente, eu tenho que marcar também, pessoal. Eu vou apagando aqui para agilizar, né? Mas eu tenho que marcar também aqueles 3 retângulos aqui de baixo, porque tem 3 etapas, ó. Tem uma parte cortada, uma parte em vista e uma parte cortada. Então eu preciso indicar esses retângulos aqui de baixo para fazer a divisão dos elementos. Então vamos lá. Eu sei que é 11, 10 e 11, né? Que nem a gente discutiu. Então vou pegar aqui o meu
minha reguinha e vou marcar, ó. 11 de um lado, 11 de outro. E aí tem que sobrar 10 certinho no meio. Então agora eu já vou dividir aqui esses retângulos de baixo, ó. Então tá aí meu desenho, ó. O que é importante pra mim? Agora eu cortei aqui o objeto, agora que eu cortei o objeto eu vou ver um retângulo cortado, um retângulo em vista que representa essa curvinha, depois um retângulo cortado aqui nessa parte. E essa face aqui eu vou ver ela tudo em vista, lá no fundo, lá atrás. Beleza? Então aqui a gente vai aplicar também a questão das espessuras, ó. Então eu tenho uma espessura bem grossa, que é a parte cortada, uma espessura mais média e uma espessura mais fininha que está atrás. Então a mais fininha já está aí, não preciso nem mexer. E eu vou ajustar a mais grossa, ó. Porque essas faces são as faces que estão realmente cortadas, onde passou o eixo de corte. E aí lembrando que essa face, como ela é... Aqui tem essa face do meio é média, né? Então eu vou fortalecer só mais um pouquinho. Então ficou grossa, média e a fininha lá atrás. E agora eu vou fazer as achuras e os detalhes, ó. Então a mesma coisa que a gente já tinha feito lá. Vou apoiar aqui. Vou usar régua grande, fica mais fácil aqui pra mim. Eu acho. Isso. E a mesma coisa, ó, fiz um apoio aqui embaixo. Então aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas tem o apoio da régua. Essa régua aqui fica apoiada em outra régua, tá? Porque dessa forma eu consigo só caminhar com ela, tá vendo? E eu vou traçando aqui a achura. Ó, tracei no lugar errado. Depois tem que ajustar aquela quininha ali. Beleza, achurei as faces cortadas. Agora eu vou ajustar aquela quininha rapidinho. Pronto, arrumado. Agora eu vou complementar minhas informações de desenho, pessoal. Então isso aqui, ó, tá feito o corte. Eu vou botar aqui as informações. Pessoal, eu acho que daria pra fazer um para 5 também, tá? É o mesmo conceito, só que vocês teriam que fazer aí usando a regrinha de 1 para 50, né? Ou então, em vez de botar só o dobro aqui, 10 centímetros, cada unidade dessa vai representar 5 centímetros. Então, 10 centímetros seria 2 aqui, entendeu? Mas aqui, esse escalão para 10 também não fica ruim, não. Aí, esse aqui foi o corte CD, que eu fiz agora, ó, CD. Ele foi feito na escala 1 para 10. E eu vou fazer agora as minhas cotas, tá? Lembrando que as cotas verticais e também é a mesma coisa. Como ele é simétrico dos dois lados, eu não preciso fazer cota dos dois lados, basta fazer de um lado só. Faço uma linhazinha ali, ó. Agora eu faço o contrário, apoio do lado aqui. Venho com a outra régua puxando as informações importantes. E aí eu coloco lá as alturas. Essa altura de baixo aqui é 10. E essa altura aqui de cima é 6. E aí basta as cotas verticais aqui nesse trabalho. Tá ok? Então é isso, pessoal. Os outros dois cortes eu vou deixar a cargo de vocês fazer aí do objeto. E aí eu volto na parte 2 aqui pra gente fazer os outros dois objetos desse exercício. Então é isso, pessoal. Até a próxima parte.